Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas que a gente disponibiliza para você no nosso canal da Rede Odontos aqui no YouTube. E eu espero que essa seja mais uma das aulas que vai poder contribuir com o seu trabalho, contribuir com o seu dia a dia clínico, contribuir com o seu engrandecimento. E essa é mais uma aula que a gente traz exclusiva dentro das aulas que a gente se propõe a fazer com o mesmo critério de relevância para que você possa não só ter um conhecimento, mas avançar no conhecimento que você já tem, naquilo que você já pratica na sua clínica. E o mesmo que você faça outras áreas, diferentemente da área de periodontia ou implantodontia, que são as áreas que a gente mais discute em nosso canal, né, a parte de cirurgias, então você possa aplicar. Essa é uma aula que eu trago como desafio o próprio título que a gente colocou, né, para a chamada da aula, e eu tenho certeza que você chegou até aqui é porque a gente está desafiando ao diagnóstico, e o que a gente vai falar aqui essa noite é diferenciado. E a gente acredita que sem isso não tem diagnóstico, né? E eu, no momento que a gente estava discutindo sobre essa aula, sobre a montagem dessa aula, foi uma aula pedida pelos alunos. Eu falei, qual seria a melhor abordagem para essa aula? Uma aula de diagnóstico específica ou uma aula de diagnóstico para o dentista? E você pode ficar aqui até o final que você vai ver que vai compensar, que não é uma aula de diagnóstico específico, é uma aula que serve para qualquer disciplina dentro da odontologia. Eu excluiria aí talvez os pacientes edentos, ok, talvez os pacientes pediátricos. Mas tirando esses dois nichos de paciente, vocês podem ter certeza que essa aula vai valer a pena e é uma aula que você vai aprender alguma coisa que você pode aplicar imediatamente. E diagnóstico sempre é um grande desafio, né? Porque diagnóstico é o caminho pelo qual vai te levar ao sucesso ou ao fracasso. Então é importante que a gente saiba isso desde o começo, no primeiro momento que você tem o contato com o seu paciente. Você precisa de instrumentos, você precisa de ferramentas para levar um plano de tratamento para o seu paciente. E a maioria das vezes, quando a gente fala sobre diagnóstico, nosso maior calcanhar de Aquiles é exatamente as sondas milimetradas ou sondas exploradoras. E eu vou falar hoje sobre as sondas milimetradas, perdão, não exploradoras, mas uma das sondas que a gente utiliza no nosso trabalho diário, na pele, no implante, na cirurgia, na prótese, na endo. Até porque a gente trabalha o tempo todo com medições, números. Então a gente precisa entender bem sobre isso. E esses valores, esses números, eles devem ser replicáveis. Por isso que a gente tem a sonda milimetrada. Também, se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, esse canal ele só vive porque vocês estão aqui. Nós já somos quase 1000 inscritos e eu espero bater esses 1000 inscritos antes do final dessa pandemia. E eu espero que você então contribua com isso, desde o seu curtir, porque isso faz com que o vídeo se torne um vídeo mais relevante e as pessoas então vão assistir mais vezes. Eu duvido que você vai chegar até o final desse vídeo e não vai gostar, mas se você não gostar, eu faço o favor de me deixar lá um dislike, eu não gostei desse vídeo, porque a informação não foi uma informação coerente. Mas eu tenho certeza que você vai gostar e é por isso que eu já peço para você, se você também ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal. Já digita aí, marca o sininho. Estou dando mais um tempinho aí para o pessoal ir chegando, porque a gente sabe que quando começa a aula nem todo mundo já chega imediatamente, né? E eu gosto de dar esse tempo para a gente poder, então, deixar com que todas as pessoas então assistam a aula juntos. Enfim, essa é mais uma noite que eu tenho o prazer de estar aqui com vocês e tratar de um assunto que para mim é sempre muito prazeroso, porém a maioria dos nossos alunos nos questionam: professor, mas sonda periodontal, meu Deus, é tão difícil usar a sonda periodontal? E eu digo para eles sempre que também na minha vida a sonda periodontal não veio primeiro. Primeiro vieram as dificuldades que eu tinha
de fazer qualquer trabalho do ponto de vista periodontal, do ponto de vista reabilitador, mesmo que eu estivesse trabalhando com implantes, mesmo que eu estivesse trabalhando com coroas protéticas, com espaços protéticos. Tudo que você vai fazer na cavidade oral do seu paciente é medido. A coroa tem 8 milímetros, tem 6 milímetros, é 6 por 10, é 8 por 10, é 8 por 11, é 11 de diâmetro. Qual é o tamanho do implante, qual é o tamanho do espaço clínico, qual é o tamanho da coroa biológica, da coroa clínica, da coroa anatômica. Tudo é mensurável. E a gente não percebe a utilização dos materiais de exame clínico, a presença da sonda milimetrada ou sonda periodontal. E ela chama sonda periodontal ou sonda milimetrada exatamente pela característica que ela se apresenta. Então, eu vou trazer e vou falar para vocês aqui essa noite exatamente sobre um instrumental que não pode faltar na sua bancada. E eu quero te ensinar. Eu vou te dar uma aula que você vai aprender a utilizar a sonda milimetrada e você vai então utilizá-la de maneira segura. Não como você talvez nem se lembre da graduação, porque você talvez só tenha usado ela na sua graduação, né? E ela deve ter se perdido com o tempo, mas que você a partir de agora vai poder então utilizar essa sonda de maneira correta, de maneira que ela vai acrescentar no seu trabalho e vai te dar muito mais segurança no seu diagnóstico, né? E isso é importante que você saiba, porque no primeiro momento, quando a gente fala de um instrumental, parece que esse instrumental não tem um significado tão importante na vida do dentista, do profissional. Mas a partir do momento que você começa então a entender qual o tamanho da função, utilidade e importância desse instrumental, você começa então a valorizar a utilização do instrumental. E esse é o desafio que eu tenho para essa noite. Mas eu não sabia como que... Mas você vai sair dessa aula sabendo e você vai começar a aplicar isso amanhã em diagnóstico simples, em diferenciação de uma bolsa para um sulco profundo. A diferenciação da utilização desse instrumental para que você não se engane no diagnóstico, por exemplo, com um sangramento gengival. Essa aula é uma aula específica voltada para um entendimento de uso e os vários tipos de sondas que a gente utiliza na periodontia para diagnóstico. E aí vocês então vão compor melhor a mesa clínica de vocês e vão ter uma habilidade, uma maneira diferente de olhar aquilo que às vezes na sua graduação ou durante o seu tempo de formado se perdeu porque você desanimou. Você falou, puxa vida, mas sonda milimetrada para mim é o fim, eu não consigo. E eu vou aqui, nessa noite, encarar esse desafio de mostrar para você que a sonda milimetrada é um dos instrumentais, a sonda periodontal, a sonda milimetrada, né? É um dos instrumentais que você mais vai utilizar a partir de agora, que você vai então aplicar de maneira bem mais tranquila a sua utilização e daí você vai ter um diagnóstico diferenciado. Bom, ela é tipicamente um instrumental que não pode ferir o tecido gengival, porque ele é utilizado entre a raiz e o tecido gengival ao redor do dente, o sulco gengival que a gente chama, né? Ela é uma sonda que é milimetrada propositalmente para que a gente possa então mensurar alguma coisa. Então, para isso ela tem as suas marcações, né? E essas marcações então elas servem para que a gente possa medir alguma coisa, senão não teria essa marcação. Ela tem uma ponta que a gente utiliza, mas essa ponta ela tem que ser cega, ela não pode ser uma ponta fina, uma ponta que perfura o tecido, né? Então ela tem sim uma forma cilíndrica, ela é calibrada em milímetros com uma ponta arredondada e cega, para que ela não venha romper os tecidos ao redor do dente. E quando a gente fala de sonda periodontal, nós estamos falando praticamente da estrutura do dente como um todo, né? E parece que não, a periodontia a sonda periodontal serve só para periodontia, e não é. Eu posso com a sonda localizar e medir bolsas periodontais, determinar o curso da superfície dentária, né? O sítio do dente, do elemento dental.
eu posso localizar um abscesso, eu posso localizar uma área de fratura radicular de um pino, eu posso localizar o tamanho, a distância entre o término do meu preparo até o fundo da bolsa, até a minha crista óssea, né? Eu posso também ver a presença de biofilme mineralizado, eu posso mensurar, além da profundidade de sondagem, o nível clínico de inserção, observar sangramento e supuração simplesmente com um instrumental. Esse instrumental ele conversa com a gente quando você começa a utilizar de maneira que ele te orienta em algumas situações. Na periodontia, ela dá para nós muitos sinais do diagnóstico da doença periodontal. Através do quê? Da profundidade das bolsas? Do sulco gengival? É uma doença gengival? É uma doença periodontal? Ela está acometendo tecido de suporte? Não, ela é restrita ao tecido de proteção? Como que eu vou saber isso? Sem ter uma sonda milimetrada? Sem saber medir qual a profundidade da minha sondagem? Aquilo ali é um sulco mais profundo? É uma hiperplasia? É um edema? É um inchaço da minha gengiva? Ou é uma perda óssea propriamente dita? Então eu consigo medir, sondar a perda de inserção, eu consigo medir e sondar e conseguir um diagnóstico melhor. O instrumental basicamente é composto de um cabo, uma haste e uma ponta ativa, onde a parte que a gente segura é o cabo, a nossa empunhadura nesse cabo é o que a gente chama de caneta modificada. A empunhadura de caneta modificada é aquela que você tem apoio e você vai precisar de apoio. E a ponta que nos interessa é a ponta ativa, que diferencia pela sua marcação, pelas suas marcações em milímetros e que vai ajudar em nossas sondagens. Existem vários modelos de sonda. Existem sondas de Williams, sondas da Carolina do Norte, a sonda para dentes naturais, implantes, existem as sondas especiais para molares e eu vou tentar falar de todos aqui para vocês nessa noite e de maneira bem ilustrativa, elucidada para que vocês venham entender. Então essa é uma sonda de Williams e a mudança da sonda de Williams é exatamente a marcação. Né? Ela tem as suas marcações 1, 2, 3 em milímetro, depois 5, 7, ela tem 2 pulos de 2 milímetros, depois 8, 9 e 10. Então ela é uma marcação que você vai mais encontrar nas suas sondas, são as sondas de Williams, né? Por causa dessa numeração e essa marcação. A sonda de Williams, então, ela marca geralmente, né, de 1 a 10 milímetros com espaços entre o 4,5 que é junto, depois o 6,7 que também é junto, e aí a gente tem então, ela finaliza 7, 8, 9 e 10, tá? Elas obedecem à mesma conformação, né? Essas sondas milimetradas que eu falei até agora, tanto a Williams quanto a Carolina do Norte. O que muda na Carolina do Norte? A sonda da Carolina do Norte ela tem uma marcação milimétrica de 15 milímetros e a cada 5 ela tem uma marcação mais escurecida. Então, você consegue visualizar isso bem. É de prática que a gente procure sondas que tenham uma boa visualização. Isso vai facilitar o nosso trabalho, isso vai ajudar na hora que a gente for mensurar alguma coisa. A sonda da OMS é uma sonda também periodontal que tem as suas marcações de 3 em 3 milímetros. Então, se você tem uma bolsa, se você quer uma mensuração mais fidedigna, essa talvez não seja a melhor sonda, mas essa é uma sonda que é muito utilizada, né? E ela tem uma esfera pequena na ponta que também diferencia. E a gente pode então observar características numa sonda que vão diferenciar a utilização delas de acordo com a aplicação. E isso aí é uma coisa que ajuda então na hora da gente escolher essa aplicabilidade de sonda. Uma sonda para dentes naturais e implantes, que são as sondas de Teflon ou polietileno, são sondas que você não vai mudar as conformações de superfície do implante, né? Elas têm uma marcação também de 3 em 3 milímetros, podem ser milimetradas também. Nós temos essas sondas para implantes milimetradas, né? E essa ponta ela é uma ponta que tem uma resistência tal que você consegue fazer a sondagem tanto em implantes quanto em dentes. É importante que você saiba diferenciar.
porque a sonda que você usa no implante pode ser usada em um dente, mas as condições de diagnóstico não são as mesmas. Então é importante saber qual é a condição de um implante e qual é a condição de um dente, para quando você vai utilizar a sonda, você não confunda os valores, já que você vai ter esses valores marcados, né? E eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a diferença que a gente tem em um implante e um dente. E vale a pena a gente entender isso, porque geralmente no implante a gente tem um componente entre o implante e o dente, que é um componente protético, que a gente chama de abattement. E esse abattement ele tem uma altura, e só a altura desse abattement já vai mudar a conformação de sondagem, diferentemente do espaço biológico que a gente tem no periodonto normal, no dente normal. Então a gente tem características que são similares, sim. A gente tem a gengiva marginal, a gente tem a mucosa ao redor do implante, a gente chama de mucosa periimplantar. Ao redor do dente a gente chama de mucosa gengival ou gengiva marginal, né? E a gente tem algumas situações que são bem idênticas, igual, por exemplo, a crista marginal óssea, que tem tanto no dente quanto no implante. O que a gente não tem no implante, que seria aí a junção cemento-esmalte que a gente tem no dente, seria como se fosse a junção entre o implante e o abattement. Então, muita atenção na hora que for utilizar uma sondagem em implantes e em dentes, porque essa sondagem em implante, ela tende a ser sempre um pouco maior. E aí você pode se confundir achando que pode ser uma bolsa periodontal e não um sulco, porque no implante existem diferenças com relação à anatomia ao redor do dente e do implante, né? Isso foi relatado por Lang, por Jepsen, por Salsett, então a gente consegue visualizar isso clinicamente. O espaço biológico, a gente então tem abordagens que são cuidadosas e diferentes, porque quando a gente tem então uma sonda que começa com a marcação de 1 milímetro e um sulco gengival que marca 0,69, parece que então a gente não vai nem enxergar, né? E aí, quando você olha isso clinicamente, a gente sabe que clinicamente não vai ter um sulco de 0,69. Nós vamos ter um sulco em média sadio a partir de 1 milímetro, não 0,69 milímetros. Então, sempre que a gente vai trabalhar com essa mensuração usando a sonda periodontal, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente encontra, porque você pode se confundir utilizando um procedimento que é clínico, imaginando um espaço que é biológico, que é o da lâmina, né? E aí você faz uma sondagem clínica de 3 milímetros e tem a sensação de que você está lá dentro do osso fazendo essa sondagem. E às vezes, por você não entender isso, você fala assim, nossa, por isso que está sangrando. Mas não pode sangrar. A sondagem, o sangramento da sondagem não é um sinal clínico favorável. Pelo contrário, ele me indica que existe um tecido ali que está inflamado, né? Então, a partir do momento que você utiliza uma sonda periodontal de maneira correta, obviamente nós estamos falando aqui sobre a técnica que você vai poder aplicar de maneira a não lesar, não lesionar o seu tecido, você não pode ter sangramento. E o sangramento pode acontecer caso haja uma inflamação. Então, no decorrer da minha sondagem, eu vou percorrer o sulco gengival, sim, mas eu não ultrapasso o epitélio juncional. Então, essa variação do espaço biológico, clinicamente dizendo, ela pode acontecer sim de uma sondagem acima de 3 milímetros, sondagem essa que vai da margem gengival até o fundo da bolsa ou até o epitélio juncional, né? Então, ele, a partir do momento que você tem um sulco saudável, ele não vai sangrar, né? E esse sangramento seria então um sinal, um indício de doença, e o nosso cuidado é exatamente com de que maneira a gente vai utilizar essa sondagem. Então aqui o meu desafio para vocês essa noite é apresentar as sondas, apresentar os instrumentais, mas dar para vocês condições de entender de que maneira que a gente faz isso, né? Então a sonda ela deve ser inserida
paralelamente à superfície radicular do elemento dentário. Essa pressão ela deve ser realizada de uma forma cautelosa. A gente tem umas medidas para essa pressão no sulco gengival, né? E a gente costuma dizer que é aquela pressão como se você estivesse descendo a mão, só deixando a sonda percorrer a superfície da raiz, que esse sim é o mais importante da utilização da sonda. Eles falam em uma sondagem de 0,25 newtons, mas professor, como que eu vou medir isso daí, né? Mensurar isso daí? Então a gente fala que é como se você estivesse querendo perfurar uma casca de laranja, mas sem perfurar. Então você faz uma força, mas você não imprime muita força nesse movimento. O importante é que esse movimento seja feito paralelamente à superfície radicular. Vou mostrar isso para vocês. De que maneira a gente faz isso, né? Então aguenta aí que nós vamos chegar lá. A sonda periodontal, então, resumindo, ela é milimetrada. A gente consegue ver ela no raio-x de contraste. Ela serve para detectar presença de bolsas, profundidade, a distribuição no dente, né? E o tipo de perda óssea que a gente vai encontrar, se ela é infra-supraóssea, se ela é simples ou complexa, se essa bolsa que a gente vai encontrar ela é falsa ou verdadeira. Então, o nosso agente de diagnóstico, o nosso olho que desce a parte mais profunda, onde a gente não consegue visualmente enxergar, está exatamente onde a gente vê nas imagens. São imagens que você clinicamente enxerga. Uma sonda aí de 15 milímetros, praticamente ela está a 10 milímetros de profundidade, né? E você pode pensar assim, nossa, ela está dentro do osso. Não, é que dependendo do tipo de perda óssea que você tem ao redor do dente, você tem perdas que são infraósseas, ou seja, a sonda ela passa da margem óssea e você tem a impressão de que essa sonda está no osso, que ela está no tecido conjuntivo, mas não, ela está no epitélio juncional, geralmente o epitélio formado, chamado de epitélio juncional longo. Então não tenham medo, mesmo que a bolsa pareça um pouco mais funda do que aquilo que a gente vê nas lâminas ou na descrição de Gargulho em 1961 com relação a, no máximo, 2 milímetros de profundidade, mas aquilo ali é uma medida, uma mensuração não clínica, mas uma mensuração biológica. E isso é importante que você entenda, senão você fica com dó. E eu falo isso para os alunos, não precisa ter dó. O paciente geralmente, na maioria das doenças crônicas, periodontites agressivas, né, perdas ósseas mais agressivas, eles não sentem dor quando você faz a sondagem. Existem, lógico, cuidados que você deve tomar para fazer essa sondagem. Se você acompanha a superfície do dente, dificilmente você vai errar, dificilmente você vai machucar o paciente. E o que a gente precisa conhecer para poder fazer o acompanhamento da superfície do dente é a anatomia de cada dente. Por isso que a gente tem, além das sondas periodontais que eu vou falar essa noite, eu vou falar também da sonda de Nabors. Então, dando sequência ao que a gente está fazendo, a gente precisa então da sonda para ver profundidade histológica, entendendo que a profundidade histológica é diferente da profundidade clínica. Na profundidade histológica, eu tenho a distância da margem gengival e o início do epitélio juncional. Eu não vou ter essa profundidade alongada, eu não vou ter um rompimento do epitélio juncional. E na profundidade clínica, a penetração da sonda na bolsa, ela vai sim ter uma condição de visualização de o quanto ela foi agredida, o quanto ela tem de profundidade, né? E a gente tem aí alguns fatores que tem que ser levado em consideração para que a gente então não subestime a doença e nem faça uma mensuração aquém daquilo que realmente de fato está acontecendo. Então, o que pode influenciar isso daí, né? Uma das coisas que a gente observa na utilização da sonda é que só através da sonda e imagens realizadas com a sonda você vai ter realmente uma condição de virar para o seu paciente e falar, olha, a gente tinha aqui uma bolsa periodontal, agora a gente tem um tecido regenerado.
a gente tem um ganho de inserção. A gente tem uma área que realmente cicatrizou, uma área que se regenerou. E como que eu vou ver essa diferença? A gente vai ver essa diferença no antes e depois. Quando você tinha uma sondagem lá de 10 milímetros de profundidade de sondagem, e agora a sua sonda, ela não tem mais 10 milímetros, mas ela tem aí por volta de 7 milímetros de profundidade. Você fala, Leandro, mas ainda é uma profundidade grande. Sim, mas se ela não sangra, ela é uma pseudo bolsa. Ela não é uma bolsa verdadeira, ela é uma bolsa falsa. Por que ela é uma bolsa falsa? Porque ela tem todas as características de saúde, ela não tem sangramento, apesar da distância, da profundidade dela na cavidade oral do paciente. Então, quem te dá isso? Quem te dá isso é a sonda periodontal. Não tem outro instrumental que consegue visualizar isso daqui com tanta perfeição. E na dúvida, você pode fazer a radiografia antes e depois com a radiografia de contraste. Você consegue visualizar isso e você vai perceber as diferenças e poder mostrar isso para o seu paciente. E esse é o grande desafio, porque a gente enxerga isso. Mas e o paciente? Será que ele enxerga isso? E o certo da gente entender isso e da gente realizar então esse procedimento é exatamente fazendo uma sondagem certa, fazendo imagens certas para a gente poder entender. E aqui eu quero mostrar para vocês de que maneira a gente utiliza, qual a inclinação. A inclinação ela varia de acordo com a anatomia da coroa ou da raiz pela qual a gente vai estar fazendo a sondagem. Então, se a gente imaginar nesse incisivo, a gente tem um sulco que vai distal, médio e outro por mesial. Ele pode ser tanto por vestibular quanto por lingual. E eu preciso entender isso porque é o mínimo de sítios que eu preciso. São 6 sítios por elemento dental. E esses 6 sítios por elemento dental, eles são 3 por vestibular e 3 por lingual. Então, eu preciso mostrar para vocês de que maneira nós vamos fazer isso, de maneira que você consiga realizar também no seu consultório, sem muita dor de cabeça, sem muita preocupação e melhorar o seu, então, quadro de diagnóstico dos pacientes e até da indicação do seu paciente para alguns tratamentos, né? Aqui só fazendo um resumo rápido sobre a profundidade de sondagem e o instrumental milimetrado. Então, ele tem um diâmetro em forma de ponta ativa, a força utilizada deve ser uma força moderada, ela vai medir o grau de inflamação. De acordo com a convexidade da coroa dental, você precisa movimentar a sonda para que ela seja posicionada de maneira correta sobre a superfície da raiz do dente, né? Então existe uma direção de penetração que deve ser obedecida. Paciente com sensibilidades, você pode anestesiar o paciente. Geralmente o paciente não sente dor, eu não estou falando que toda vez ele não sente dor, mas se ele tiver sensibilidade, você vai anestesiar o paciente. Quando o paciente tem muita sensibilidade e ele não deixa você sequer encostar, esse é um dos sinais que a gente tem com relação às doenças ulcerativas necrosantes. Então, já começa um bom diagnóstico se você tentar sondar um paciente, por exemplo, e ele não deixa tocar de jeito nenhum. Até o fio dental ali dói, né? Então a gente consegue diagnosticar por aí. Então a gente consegue detectar também rugosidades na superfície dental e radicular. E isso aí também nos ajuda no momento que a gente fosse dispor a raspar subgengivalmente, né? Então nós estamos separando os sítios para poder tratar, e a gente vai tratar fazendo então a detecção de onde é nesse sítio que nós temos problemas, para a gente poder raspar no lugar certo. Diâmetro pequeno, marcação de fácil visualização, paralela ao eixo do dente, proximais, ligeiramente inclinada com apoio. Leandro, mas isso está no livro, cara, eu já li isso no livro 10 vezes, eu não consigo entender isso. Eu vou tentar te mostrar tudo isso a partir de agora, com imagens que você deve acompanhar comigo. Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar para mim a sua dúvida, pode deixar sua pergunta aqui embaixo, falando, não entendi, eu não estou conseguindo entender isso, porque eu quero te ajudar a utilizar mais a sua sonda periodontal. Até porque hoje você compra uma sonda periodontal de Williams mesmo, junto do instrumental explorador. Então o instrumental hoje é um só. Você não precisa comprar 2 instrumentais para poder ter na sua bancada. Você pode ter um instrumental que de um lado é uma sonda exploradora e do outro é uma sonda milimetrada, né? Vamos lá. A técnica de deslocamento ao redor do sulco
de todo o sulco, sim, é verdade, você pode fazer um rastreamento por todo o sulco ao redor do dente. A força leve, como eu disse para vocês, 20 a 25 gramas, né, 0,75 newtons de força. E você pode fazer tanto sondagem horizontal, vertical, né, que é a sondagem mais comum, quanto a horizontal, que é realizada em furcas com a sonda de Nabels. Então, muito cuidado, no final da aula eu tenho uma questãozinha de provas de concurso, e essas questões de provas de concurso são muito cheias dessas pegadinhas, né? Não, eu posso fazer uma sondagem horizontal? Aí você pensa, nunca. Como você vai sondar um dente horizontalmente? Eu vi lá na aula do Leandro que tem que acompanhar o dente, a superfície radicular. E essa superfície ela não é horizontal, então não existe sondagem horizontal. E aí você se engana, porque para um molar na furca você vai ter que entrar de lado, por vestibular. E quais são os erros mais comuns que a gente tem durante a sondagem? Né? Um deles é a angulação, que você insere a sua sonda no sulco. Às vezes você vai numa direção que você sequer consegue penetrar a sonda no sulco. E você está ali, às vezes, na papila, empurrando a papila, furando a papila. É por isso que seu paciente está sentindo dor. Né? Outro erro comum é o excesso de pressão aplicada. Esse excesso de pressão aplicada também vai gerar dor, porque você vai romper a inserção conjuntiva e, obviamente, vai chegar no conjuntivo e ali o paciente vai sentir dor. Então, não existe necessidade de colocar força na sondagem, existe necessidade de você ter firmeza. Por isso que a gente fala da empunhadura de caneta modificada. Você tem que sondar com firmeza, você tem que marcar com firmeza. Né? E que fatores que podem interferir na realização da sondagem? Prestem bastante atenção nisso. Porque às vezes na escola você aprendeu que primeiro você tem que sondar e depois você tem que raspar. Dependendo da situação, dependendo da condição que o paciente está, é ideal que você faça uma raspagem supragengival. Olha a condição desse caso clínico que a gente trouxe. É complicado você ter uma real possibilidade de penetrar a sonda num lugar onde tem muita placa. Então você precisa tomar cuidado com isso. As características físicas das sondas periodontais, elas têm que ser de acordo com o local onde você vai trabalhar, né? Então, assim, se a sua sonda ela é ideal, ela é uma sonda de uma boa marca, ela é uma sonda que você consegue trabalhar em outros casos, e um caso desse daí você vai querer sondar, esquece. Primeiro você precisa condicionar isso daí e fazer uma raspagem supragengival. Falei sobre a questão da pressão exercida por paciente. Se você também ficar com dó de fazer a pressão e romper a margem gengival para sondar o sulco do paciente, você não vai conseguir sondar nada. Né? O estado inflamatório do tecido gengival, quando o tecido está muito sangrante, você não consegue visualizar nada. E você pode ter um edema, uma área edemaciada, que você vai sondar errado, você vai sondar achando que tem uma bolsa de 6, 7 milímetros, e às vezes é simplesmente um edema causado por uma inflamação. Então vale a pena você condicionar talvez o meio para você ter uma real. Né? Ver a profundidade de uma bolsa periodontal é importante para a gente poder avaliar, sim, mas às vezes você fica com dó, você fala assim, não é possível que tenha uma bolsa de 10 milímetros. Gente, se tem raiz de 18, por que não vai ter uma bolsa de 15? Sabe isso? Eu não entendo porque que às vezes vocês ficam com medo ou com dó de fazer a sondagem. Não tem outro instrumental para fazer isso, é a sonda, e a ponta dela adequada, ela não vai machucar o paciente. Então façam isso, né? Ângulos de inserção das sondas, isso aí é muito comum de errar. E os depósitos de irregularidades na superfície. Olha só essa imagem. Será que esses depósitos aí de cálculo de placa, será que eles interferem na sondagem do nosso paciente? Com certeza que sim. Né? Aí você fala, puxa vida, Leandro, como que vai usar a sonda aqui primeiro? Você vai passar ultrassom. Primeiro você vai degranular isso daí. Tem coisas que eu não vou conseguir ficar aqui a noite inteira para falar para vocês de todas as possibilidades de diagnóstico que uma sonda periodontal pode dar. Eu não tenho como. Mas você, então, a partir do momento que você começa a utilizar ela para as coisas básicas, você vai ver que você vai conseguir fazer muitas coisas com a sonda periodontal. E isso é que é importante. Né? Então, a gente sabendo disso, nós vamos então utilizar ela de maneira racional e inteligente. Então, se eu obedeço à inclinação anatômica do meu dente, eu consigo penetrar a sonda na minha margem gengival. Leandro, por que você não fez isso numa boca? Eu vou mostrar imagens feitas em boca também, gente. É porque no manequim eu consigo fazer isso daqui, ó, que eu vou mostrar ponto por ponto.
Na vestibular eu tenho 3 pontos. Eu tenho esse primeiro ponto que a gente chama de disto vestibular, eu tenho esse que a gente chama de médio vestibular, e eu tenho um outro ponto só na vestibular que eu chamo de mésio vestibular. Leandro, esses 3 seriam o mínimo de pontos que você deveria sondar por cada face? Sim, por cada face, esse é o mínimo que você deve sondar. Mas eu vou mostrar daqui a pouco, até o final da aula, uma técnica que você pode fazer, que a gente chama de técnica de varredura, onde você passa toda a superfície do dente. Leandro, aí eu vou mudar de dente, eu quero sondar o dente vizinho. Eu tenho que inclinar de novo a minha sonda. E esse sítio é um mésio vestibular do dente 21. Mudou, porque eu passei da linha média, eu passei de um lado para o outro. Então, se nessa imagem eu tinha um mésio do 11, agora eu tenho um mésio do 21. Mésio o quê? Mésio vestibular, porque ele está na face vestibular. E agora eu tenho um médio vestibular. E agora eu vou ter então um disto vestibular. Então, cada inclinação dessa é importante para que eu possa mensurar da minha margem gengival, enxergar isso até o fundo da minha bolsa. Então, sair da teoria para ir para a prática é muito mais difícil do que a gente imagina, mas com essas imagens que a gente produziu, eu acredito que vai facilitar a sua vida. Olha só, então aqui eu tenho um sulco disto vestibular. Agora eu tenho um sulco médio vestibular. E agora, eu tenho um sulco mésio vestibular. Leandro, então quer dizer que com essas 3 sondagens mínimas por face eu consigo começar a localizar, a visualizar processos inflamatórios e até infecciosos ao redor do meu dente? Sim. Sim para implante, sim para coroas protéticas, sim para dentes naturais, sim para dentes com suspeita de endopério, para tratamentos endodônticos ligados à parte periodontal. Então, o diagnóstico é importante para você definir esse tratamento e o resultado de sucesso do seu tratamento deve ser observado através do seu diagnóstico. Então, é diferente, é o que eu estou falando para vocês desde o início da aula. O sulco clínico ele é diferente do sulco histológico. A gente não tem a menor dúvida com relação a isso. Então, esqueçam aquela questão de 3 milímetros. Na boca, os 3 milímetros que a gente tem, ou de 2 a 3 milímetros, é o mínimo que a gente vai encontrar, por exemplo, num sulco interproximal. Até porque a gente tem uma papila ali. Então, eu não estou dizendo que não é válido o sulco histológico. É que é diferente, entendam isso. É diferente o sulco histológico do sulco clínico. Assim como a gente fala de coroas, né? Coroa clínica e coroa anatômica, ela é diferente. Coroa clínica é aquilo que eu vejo, né? A anatômica, às vezes, ela é maior do que a clínica. E aqui, só confirmando os espaços biológicos que a gente tem, né? O sulco clínico com 0,69, o epitélio juncional com 0,97 e a inserção conjuntiva de 1 milímetro, 0,07. Essas estruturas, elas não mudam. E eu preciso conhecê-las, porque eu só vou ter sangramento nessas regiões se eu faço uma sondagem correta, se tiver inflamação de fato. Em qual tecido? No tecido do meu epitélio sulcular, dessa região. Então, se essa região estiver inflamada, ele vai sangrar. Do contrário, você rompeu e passou o epitélio juncional e foi até a inserção conjuntiva, que é onde a gente tem sangramento, porque há um rompimento, onde a gente tem dor, porque há uma compensação nas terminações nervosas dessa região. Então a gente poupa isso daí, né? Condições que a gente observa que não vão dar para nós um resultado correto. Quando essa sonda está inclinada, não vai dar um resultado correto, ele vai perfurar a papila, ele não vai sondar direito, né? E aí eu falei para vocês que eu ia mostrar um movimento suave percorrendo todo o dente. É como se você tivesse pinçando e rodando ao redor do dente. Ao invés de você fazer 3 sítios, que são esses sítios mostrados na imagem de baixo aqui, que eu vou voltar nela maior para você enxergar, você faz então uma sondagem exploratória, onde você vai sondando ao redor do dente e você faz uma varredura toda ao redor do dente. Mas você
preferencialmente, no mínimo, deve fazer esses 6 pontos que estão abaixo na imagem dessa coroa por vista oclusal, que seriam 3 pontos por vestibular, que eu falei o tempo todo aqui com vocês, e 3 pontos por lingual, tá? Leandro, mas isso dá trabalho demais. Imagina um paciente com 30 dentes, como é que eu vou fazer isso? Por isso que existe uma ordem, uma organização. Então você começa na vestibular, por exemplo, do lado esquerdo da sua imagem aí, tem uma setinha indicando, e você vai fazendo todos os 3 sítios por vestibular, e depois você volta fazendo os 3 sítios ao contrário, né? Por palatino ou lingual, de acordo com a região que você for trabalhar, fazendo essa mensuração. Isso vai facilitar o seu trabalho, as suas anotações e o seu diagnóstico correto, né? Então, essa organização, quando você tem uma sonda periodontal eletrônica, ela passa a ser feita diretamente num programa, num software. Essa sonda, ela consegue medir a partir de 0,2 milímetros, olha só, aí eu já estou falando de uma especificidade de medida muito mais próxima da realidade. Por quê? Porque ela me dá medidas como aqueles posicionadores, localizadores de ápice de dente. E é isso mesmo, você coloca a sonda dentro do sulco e ela movimenta em extensão e me dá essa medida em milímetros já marcado no meu periograma. Bom, isso aqui é uma realidade fantástica que a gente tem no mercado, né? Não é uma realidade tão acessível para a gente, mas se a gente pudesse fazer isso no nosso dia a dia, a gente teria uma ferramenta de que o diagnóstico seria muito mais preciso e numericamente a gente teria resultados muito mais, às vezes, corretos do que os que a gente faz com uma sonda normal analógica. Leandro, eu tenho muita dificuldade na região interproximal. Essa é a técnica de Cole. Você vai lembrar da técnica de Cole e eu vou te mostrar como que ela funciona. Você pode apoiar a sua sonda entre um dente e outro para você fazer uma sondagem que vai varrer a região interproximal. E é uma das regiões que a gente tem mais problema de perda óssea. Então essa ponta, essa partezinha aí dessa imagem de 3 premolares superiores, tem uma parte achurada, isso é o ponto de contato. Você apoia entre o ponto de contato dos 2 dentes e a sonda desce, varre a parte do sulco e você vai descobrir, você vai perceber as áreas que estão com problema de reabsorção ou até às vezes fratura do elemento dental. Então, essa técnica você inclina a sonda porque você vai correr toda a parte interproximal, né? Se a gente olhasse só essa imagem do meio do premolar, dos 3 dentes que tem aí desenhado, essa talvez seria a imagem mais fiel da nossa sondagem interproximal por face vestibular, dos pontos meso e disto, né? Ou lingual dos pontos meso e disto de cada dente, distal de cada dente, né? Então, vale a pena a gente entender isso, porque isso aí facilita, isso ajuda na hora que você vai fazer a mensuração. Bom, tá aí a sonda de Nabers. Eu falei para vocês, e é uma sondagem que a gente chama de sondagem horizontal, né? Ela entra, na verdade, por vestibular e sai por lingual, ou entra por lingual e sai por vestibular. E aí, então, você tem uma sonda que ela é inclinada, a ponta dela é diferente, ela tem uma inclinação, né? Ela é uma ponta romba, ela não tem as medidas milimétricas, mas ela tem as medidas de 3 em 3 milímetros e ela nos ajuda na detecção do rompimento de um lado para o outro da nossa lesão. De que maneira isso acontece? Né? Ela vai penetrar de um lado, ela é um ganchozinho, né? Ela entra e faz essa marcação. Então a gente usa para fazer a sondagem vertical a sonda milimetrada convencional e para fazer a sondagem horizontal a sonda de Nabers, ela vai entrar de um lado e vai quase sair do outro, porque ela passa entre as raízes. E de acordo com essa passagem das sondas, a gente consegue determinar não só o diagnóstico, mas o plano de tratamento, se vale a pena você fazer um canal, por exemplo, de um dente como esse. Se esse dente já não está comprometido, a furca dele, e se vale a pena você fazer uma prótese em cima de um dente desse. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter de utilização de uma sonda de Nabers, né? Ah, você precisa ter 10 sondas de Nabers? Não, se você tiver 2 sondas de Nabers, você consegue diagnosticar isso muito bem. O importante é você ter pelo menos uma sonda. A sonda milimetrada você vai utilizar mais, a sonda de Nabers talvez menos, né? Então a gente entra aí numa situação que
quando você vai observar radiograficamente, você tem essa imagem que tem uma falta de osso entre as raízes, né? Existe uma perda óssea entre as raízes, e quando ela não é tão grande, a sonda não sai do outro lado. Mas quando essa perda ela ultrapassa o limite, a sonda entra de um lado e sai do outro. E isso daí, então, é indício, sinal de que nós temos uma lesão de forca, né, no grau 3, que dificilmente você consegue reparar, e ela é uma lesão grave, ela é uma lesão trabalhosa, quando a gente pensa nos tratamentos propostos para ela. Bom, falar de tratamento aqui, eu poderia ficar a noite inteira falando de terapia de tratamentos, utilizando a sonda, de que maneira que a gente poderia fazer. Eu não consigo fazer isso aqui. Eu tenho que mostrar para vocês as condições de imagem, o que é feito, né? No caso, por exemplo, do arco inferior, nós vamos sondar por vestibular e por lingual, e é uma diferença que a gente tem do arco superior. No arco superior, eu vou mostrar para vocês, a gente acaba sondando, como nós temos 3 raízes, né? E aí eu falo para vocês anatomicamente, a gente tem uma forca de 3 raízes, não inferior, que tem 2 raízes às vezes. Você vai sondar por mesial, você vai ter acesso por distal, para que você possa então fazer a comparação e a penetração da sonda e observar se essa sonda ela vai até a outra raiz. Se você consegue, por exemplo, numa sondagem dessa de vestibular, tocar a raiz palatina, uma vez que você sabe que as raízes são assim, ó. Então você tem 3 raízes, se você sondar por vestibular, você vai tocar na outra raiz. E você precisa sondar por aqui e sondar por aqui também. Então, a sonda de Nebels, só ela consegue fazer essa curva, só ela consegue entrar. Ela tem uma ponta que faz uma curva e essa ponta não machuca o periodonto do seu paciente. Então, você não precisa ter medo disso daí, né? Eu queria trazer essa aula até aqui, porque eu acredito que ela vai ajudar você no seu diagnóstico, ela vai te ajudar na aplicação das técnicas que a gente tem de sondagem. E eu trouxe uma questão aqui que é exatamente sobre sonda de Nebels, né? E aí fala acerca do diagnóstico de envolvimento de bi ou trifurcação, que são as raízes que a gente falou até agora. Julgue o item que se segue. O exame com sondas periodontais convencionais pode não detectar lesões de bi ou trifurcação, sendo indicado o uso de instrumental desenhado para essa finalidade, como por exemplo a sonda de Nebels. Sabe essa sonda que você usa pouco? Aí você esqueceu dela, né? Sonda de Nebels. É essa daí, ó. Tá correto. Uma sonda periodontal, você não vai conseguir fazer aquela curva para poder entrar dentro da forca, porque ela é reta. Então a sonda de Nebels vai te ajudar isso daqui, nesse diagnóstico. E essa situação aqui, então, passa a ser a situação que você vai marcar lá, letra C, que é correto. É isso mesmo, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se eu consegui explanar e mostrar todas as sondas. Eu não queria que essa aula passasse de 40 minutos, nós já estamos chegando aí a quase 50 minutos. Eu tenho certeza que você já deve estar cansado de tanta aula online, de tanto material online, e eu espero que esse material tenha feito diferença na sua vida, que ele tenha colaborado com você. Se você gostou dessa aula, então faça um favor para a gente, curte essa aula, comenta nessa aula, deixa ali sua pergunta, se você tem alguma dúvida, não deixe de fazer isso para poder ajudar o nosso canal. E se você puder fazer um pouquinho mais do que isso, né? Aqui na hora que você clicar, que você fizer a sua inscrição, compartilhe também essa aula. Deve ter alguém que você fala, puxa vida, eu vou compartilhar essa aula, que ele vai gostar dessa aula, vai ajudar ele também a te esclarecer a dúvida. E se ficou alguma dúvida, por favor, me manda também a pergunta, né? Me deixa a pergunta aqui embaixo. Não gostou? Pode dar um dislike. Não gostei. Eu preciso saber o que aconteceu. E se você quiser deixar o seu comentário, fique à vontade, tá? Mas se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clica agora no sininho, marca que toda vez que a gente publicar alguma aula, alguma coisa, algum curso, alguma coisa que te interesse, você pode procurar a gente para a gente poder fazer. Essa aqui é uma das aulas que a gente tinha para poder mostrar para vocês. Ela é uma aula que dá para a gente gastar aqui talvez mais umas 2 horas, exemplificando muito bem a utilização dentro dos diagnósticos diferenciais, né? Mas que a gente não consegue ficar aqui. Isso aí seria um tempo muito maior do que o que a gente imagina. Se você quiser saber alguma coisa a mais sobre essa aula, sobre aquilo que a gente faz, quiser buscar mais informações com a gente em cursos, você pode procurar entrar nas nossas redes, entrar no nosso WhatsApp e mandar a sua mensagem dizendo, olha, eu quero participar de um curso que você vai ensinar para a gente a parte de diagnóstico, principalmente de periodontia.
E a gente tem esse curso e você que veio até aqui possivelmente pode se interessar e pode nos procurar para fazer então uma reserva de curso para você entrar e aprender um pouco mais, não só da utilização de uma sonda periodontal, mas do diagnóstico e tratamento periodontal, que vai servir para uma série de coisas que eu falei até aqui, né? Desde a endo, uma parte de implante, para a parte de cirurgia, para a parte de prótese, e o nosso trabalho aqui é exatamente esse: trazer para vocês algo que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida, o seu dia a dia. E eu espero que essa aula tenha sido assim, até o final tenha valido a pena, que você não tenha feito o seu tempo não valer nesse momento que você ficou com a gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.